Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de formação de professores da UAB na UNB. Hoje nós vamos tratar sobre orientações para a produção das disciplinas. Nós contamos hoje com a participação da professora Alice Melo Ribeiro, coordenadora adjunta da UAB na UNB, e os membros da equipe multidisciplinar. Além disso, os coordenadores de curso e os professores das respectivas disciplinas. Sejam bem-vindos e tenham um excelente encontro a todos. O nosso encontro de hoje, eu vou passar aqui a programação para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Nós vamos tratar da configuração das disciplinas, como eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver se vocês já conseguem ver. Tá passando aí? Sim, tá sim, Lívia. Tá? Sim. Então, no encontro de hoje, nós vamos tratar sobre orientação para a produção. É um documento que nós fizemos para orientar o professor no quais são os elementos básicos norteadores para construir uma disciplina online dentro da UAB, o que a gente está considerando que são elementos essenciais. Depois nós teremos a apresentação da página do Rotas, com a Roberta Assunção, que é membro da equipe multidisciplinar. Ela vai apresentar a página do Rotas, porque lá tem uma série de conteúdos úteis para o professor. E nós vamos apresentar sobre o planejamento da disciplina. Então, vamos tratar brevemente sobre matriz de planejamento, ou quadro de planejamento, o guia do curso, o cronograma e a sequência didática. E também vamos falar sobre as noções básicas de design da disciplina. Todos esses materiais, como eu coloquei, eles estão disponíveis na página do Rotas, estão todos acessíveis para todos os professores, e eles estão também aqui no nosso ambiente de formação. Eu já vou abrir essa sala. E aqui eu estou tendo um problema, ele estava aqui. O Moodle está muito lento. Mas aqui, os professores já estão aqui dentro. Os professores que não estiverem aqui dentro, por favor, peçam acesso, porque a gente tem parte dos professores que não estavam na nossa lista, e os coordenadores têm que preencher as planilhas para a gente ter acesso aos professores. Como o Moodle está muito lento, eu vou esperar rodar aqui um pouco, mas aqui a gente tem o nosso ambiente onde estão disponíveis os materiais de referência. E a maior parte deles, vocês vão notar que eles estão já aqui na nossa página do Rotas, que é essa página aqui, do Rotas de Inovação Universitária, que é uma página aberta, né, dentro do site do SEAD. Então, eu vou começar. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui, ó. Não apareceu, ó. Eu deixei tudo aberto porque ele está muito lento. Eu vou começar pelo documento de orientação, que é esse documento aqui, chamado Orientação para a Produção das Disciplinas Online. Né? Esse documento, professora Alice, perdão, eu nem passei a fala. Você quer falar com o pessoal, fazer uma abertura? Obrigada. Tá bom, Lívia. Desculpa, só dar um bom professora. Não, de forma alguma. A programação é de vocês. Eu estou aqui apenas para conhecer também alguns colegas que eu não conheço. Então, agradecer a presença e também a organização da equipe para esse momento, para esse encontro. E como a Lívia falou, é um momento de apoio que começa hoje e que a gente dá continuidade até o início da oferta e, claro, durante a oferta também. Então, sim, agradecer a presença de todos e que a gente possa multiplicar isso através dessa gravação, né? Que agora a gente vai conseguir gravar e vai conseguir levar para todos os cursos, tá bom? Então, agradeço, Lívia, e bom encontro para todos. Eu vou ficar com vocês aqui até às 11 horas. Às 11 horas eu tenho um encontro com os tutores presenciais, online, né? Mas eu vou ficar aqui com vocês até esse horário, tá bom? Estou à disposição. Tá, Joia. Obrigada, Alice. Se você precisar de falar em algum momento, pode acessar e falar, tá bom? Os outros professores também, fiquem bem à vontade. A ideia é que a gente consiga interagir aqui e realmente avançar. Então, esse conteúdo ele vai ficar disponível para vocês, ele já está lá no ambiente Moodle, ele foi diagramado, ele foi produzido pela nossa equipe, baseado já em toda uma produção que tinha sido feita antes do início da UAB 6. Então, ele visa orientar a produção e a configuração da disciplina, e com várias orientações e parâmetros aqui para nós utilizarmos. O primeiro deles é a identidade visual. A Marina tem um vídeo dela, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é de que a disciplina tem uma identidade visual mínima. Então, ter uma harmonia entre as cores, entre as letras, entre os formatos da disciplina. Então, primeira coisa, escolher o formato, tópico, grade ou trilha.
Aqui, nesse link aqui da página do Rio, tem um texto escrito pelo professor Marcos, que está aqui presente, explicando as possibilidades pedagógicas de cada tipo de formato de curso dentro do Moodle. O formato trilha, nós já temos mais de uma possibilidade de trilha. Quando vocês acessarem lá, vocês podem explorar e ver qual é o formato que mais se adequa à proposta pedagógica de vocês. Então, selecionar imagens para os ícones e para o banner. Deixa eu mostrar aqui para vocês, quando a gente tem a disciplina, aqui, nós escolhemos aqui o formato grid dessa disciplina, tem o banner que nós construímos dentro daquelas dimensões que estão lá, e nós escolhemos aqui a trilha, e os grids aqui, ó, de cada trilha, nós fizemos personalizado. Mas além do banco de soluções, no banco de soluções vai ter uma série desses formatos, vai ter uma série lá de banners, de grids, de tutoriais, a gente colocou lá para vocês, a gente mostrou semana passada, mas vocês podem também produzir o banner de vocês, não precisa de usar exatamente o que a gente colocou. Aqui a gente tem a sala padrão, ó, que a gente deixou a sala template, um template de sala, a gente colocou esse banner, que você pode editar e só colocar o nome da sua disciplina aqui, e o seu nome de professor, pode usar esse formato aqui ou não. Aqui nós temos os grids também. Então, você pode usar esses desenhos que nós disponibilizamos aqui, ou vocês podem usar outros. Aqui tem o banco de soluções, onde tem vários, que vai demorar a carregar. Então, eu vou deixar carregando aqui, quando ele carregar. Ó, só que eu falei foi rápido. Vamos ver. Aqui nós temos lá vai demorar. Não. Aqui nós temos uma série de outros modelos que vocês podem utilizar aqui dentro. Todo esse conteúdo, ele está lá dentro da página do Rotas, tá? Então, aqui tem modelos de grids, banners e elementos que vocês podem utilizar. Vocês podem utilizar o que já tem pronto ou fazer o de vocês a partir das referências, das dimensões que nós colocamos aqui. Nós demos as dimensões para o banner e as dimensões para o grid que mais se adaptam ao Moodle. É claro que pode usar dimensões diferentes, mas essas vão se adaptar à sua disciplina e vai dar uma coerência maior com o que está proposto lá na programação do próprio Moodle. Então, nós estamos pedindo que o professor tenha esse cuidado de ter uma identidade visual, de ter um padrão aqui para a disciplina. Ó. Essa daqui está toda verdinha, ó, o bannerzinho dela com os grids são maiores aqui. Aqui a gente já adotou os grids menores, no formato trilha, mas ela tem um padrão visual. Então, a ideia é que você faça esse padrão, que você tenha cuidado com esse padrão visual de cores, de formatos da sua disciplina. Então, nesse documento aqui tem todas essas referências. A gente também coloca aqui a referência para uso do Canva, que é um editor de imagens. Ele é muito simples de utilizar, vale muito a pena o professor começar a explorar o Canva, porque quem nunca explorou, o Canva é uma ferramenta, ele tem na opção livre, na opção gratuita, ele já oferece muitas opções de edição de imagem, de vídeos, de apresentação, para o professor fazer apresentações, e ele já oferece diversos templates bem modernos, tem várias coisas muito bonitas, e você consegue fazer todo tipo de edição, né? Editar o formato da letra e etc. Então, vale a pena dar uma olhada aqui no Canva para fazer esses banners, né? E esses grids na sua disciplina e também para produzir imagens para a sua disciplina. Nós temos aqui os elementos básicos orientadores para o aluno. Então, nós estamos pedindo que vocês coloquem nas disciplinas elementos básicos como avisos, quem é a equipe docente, qual é o cronograma da disciplina. Isso é uma informação que parece ser simples, mas é fundamental para o aluno se orientar durante a disciplina. Tem muitos professores que não utilizam, tá, gente? Parece uma informação muito básica, mas tem professor que não coloca. E isso causa realmente... E também olhar esse cronograma junto com o cronograma do curso. Por exemplo, o curso de pedagogia. O professor Vieira e a professora Etienne marcam um encontro presencial ou um encontro online no mesmo horário. E tem professores... Tem alunos em comum, então isso pode causar algum choque. Então é interessante dar uma olhada, a coordenação, abrir um mural, né, onde tem os principais horários, os horários dos encontros das disciplinas, porque isso facilita para não ter esse tipo de choque. Você tem um fórum de tutoria ou supervisão para você conversar com seus tutores, é muito importante fazer essa supervisão do tutor. E a gente percebe que os professores que têm esse contato maior com seus tutores, a tutoria geralmente, ela tem uma tendência a funcionar melhor.
o guia da disciplina e a biblioteca. O guia da disciplina, nós temos um modelo, não é obrigatório vocês usarem o modelo que nós estamos colocando, mas é um modelo bem completo, vocês podem fazer algo semelhante e que vai dar um norte ali de toda a estruturação de toda a disciplina, o que precisa ter nessa disciplina. Daqui a pouquinho eu já abro o guia aqui da disciplina para vocês darem uma olhada. Então, esses elementos aqui é a identidade visual, depois vem os elementos básicos orientadores para o aluno, que é o que a gente está pedindo para vocês colocarem na disciplina, e o 3 é a construção das unidades. Então, aqui você vai escolher os recursos e as atividades que você vai utilizar para você disponibilizar conteúdo, produzir e disponibilizar conteúdo. Nós temos, deixa eu voltar aqui para a página para vocês verem, na nossa página template, que vocês podem receber isso aqui, muitas disciplinas já foram criadas, então muitas já foram vazias, né? Ela vai ser aquela sala vazia, mas as que estão sendo criadas agora, a gente está dando a opção de o professor escolher se ele quer a disciplina já no template ou se ele quer uma disciplina vazia. A disciplina no template já tem todos esses elementos criados, vocês só vão tirar ou incluir o que for necessário. Mas quando a gente vai para a produção de conteúdo, vamos pegar a gente tem aqui a unidade 1, por exemplo. Aí aqui nós colocamos os recursos possíveis no Moodle e as opções de atividades que o Moodle oferece. São diversas, né? E colocamos também aqui embaixo como você faz para poder inserir esse recurso no Moodle. E aqui alguns exemplos, um exemplo de H5P, um exemplo de fórum, um exemplo de questionário, um exemplo de tarefa, que são as atividades bem comuns que os professores utilizam. E pedindo sempre que vocês coloquem orientações da unidade. Essas orientações, elas podem ser feitas de forma escrita, pode ser feita em vídeo, pode ser feita em áudio, mas que tem um orientador para o aluno, porque como é um aluno à distância, ele não está todo dia em sala de aula, não está todo dia com vocês, a gente tem passado por isso agora no ensino remoto. É importante, quanto mais orientações nós conseguimos dar para esse aluno, mais ele vai se sentir confortável dentro desse ambiente, né? Pelo menos a tendência é essa. A gente sabe que tem alguns casos que não é bem assim, mas a tendência é essa. E aqui nós deixamos também uma série de links para vocês gerarem conteúdo digital. Vocês vão ver aqui na apresentação da Marina que ela vai tratar um pouco sobre isso, mas a necessidade de você ter diferentes linguagens dentro de uma disciplina e de você criar conteúdos em diferentes formatos, para sair daquela perspectiva de linearidade e também deixar o aluno, engajar mais o aluno na disciplina. Aquele modelo, tentar romper um pouco com aquele modelo, um PDF e um questionário, um PDF e um fórum. Esse já é um modelo que ele já está muito ultrapassado, a gente já tem diversas outras ferramentas para produzir conteúdo, e ferramentas simples. Então, nós deixamos aqui tutoriais, a seção de tutoriais do Rio, a Roberta vai apresentar para vocês, tem tutoriais de diversas ferramentas lá. Nós temos uma série de lives aqui sobre usos de recursos, sobre produção de conteúdo digital, sobre disciplinas, exemplos de disciplina, tem uma série de lives aqui no Rio. A Roberta vai apresentar para vocês em seguida. E aqui nós temos algumas playlists. Teve um curso que chamou Recursos e Estratégias Digitais para a Aula. Nessa playlist aqui, nós temos várias sessões com professores explicando ferramentas, explicando como utilizaram, experiências exitosas que deram certo. Perdão, Pleonasmo. Enfim, vamos lá. Os tutoriais Moodle que estão aqui dentro, que vocês podem também acessar para poder entender como fazer, como utilizar aí as ferramentas do Moodle, e playlist aqui da Semana Universitária, que também são relativas ao uso do H5P, ao uso do Interactive Book, tem vários tipos de sugestões aqui. E nós deixamos também sugestões de ferramentas para avaliação, vários tipos de ferramentas de avaliação que você pode utilizar. O Kahoot é algo bem legal, que funciona muito em sala de aula, funciona muito. O WebQuest, o Forms, o Flipgrid, tem vários aqui. Não precisa, claro, a gente não está pedindo para os professores aprender todas elas, a gente está pedindo para vocês explorarem, verem os professores que já utilizaram, observarem, fazerem essas trocas e entender como pode utilizar isso na sua disciplina. Na pedagogia mesmo, eu posso sugerir aí a professora, porque eu não conheço muito, tá, gente, das disciplinas, mas eu sei que a professora Andréia tem um projeto que eu participei, por isso que eu tenho conhecimento dele, e que usa diversas ferramentas para produzir conteúdo digital. E isso gera realmente muito engajamento. Depois a Andréia pode contar um pouquinho aí sobre o uso do Kahoot para vocês. A linha do tempo, a gente tem a timeline do H5P, que é uma ferramenta. O H5P tem mais ou menos 40 ferramentas de produção de conteúdo. A timeline é uma delas.
Aí tem essa aqui que é muito comum também, muito utilizada, que está lá também, no site do Rio. O infográfico, a gente tem várias ferramentas aqui para produzir infográfico, inclusive o Canva também produz infográfico. Gravação de vídeo para produção, a gente tem o Screencast, na verdade, eu gosto do Screencast, é aquele gravador de tela, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Passando a tela e conversando com vocês. Aí tem o Stream, que é do próprio Office. A gente tem o Loom, que é uma ferramenta muito tranquilinha de usar, é um software que você usa, ele é bem tranquilinho de usar, um aplicativo. O OBS Studio eu já acho um pouco mais complicado, mas também é uma ferramenta que funciona bem. E tá tudo aqui. Se vocês quiserem, se os professores quiserem, assim, olha, Lívia, eu senti, o coordenador pode falar assim, eu senti que os professores querem saber mais sobre produção de vídeo. A gente pode fazer uma reunião e discutir produção de vídeo, mostrar exemplos, ensinar como é que usa a ferramenta, tranquilamente. Nós temos aqui exemplos, a maioria dessas ferramentas aqui são ferramentas que gravam a tela, que faz esse tipo de... O professor quer gravar uma aula, ele aparecendo aqui no cantinho e mostrando as telas, semelhante ao que eu estou fazendo. A maioria disso aqui faz esse tipo de gravação, mas faz também o vídeo normal, gravando só mesmo a imagem, né? Animação, a gente tem uma ferramenta de animação aqui, que é bem utilizada. Interatividade nos vídeos, aí tem também todas essas ferramentas aqui, esse Think Link, quem utiliza gosta bastante, o Interactive Video do H5P, que é outra possibilidade também que a gente tem, e essas outras duas, que é o Play Posit e o Branch Cenário. Naquelas lives lá de cima, naqueles links que tem as lives, tem professores explicando como utilizar, e tem também os tutoriais lá na página do Rotas. Webconferências, a gente tem o Moodle, o Teams, que são as principais que a gente utiliza hoje. Eu acho que a maioria de vocês já deve estar, né, com o ensino remoto, já deve estar já superada aqui essa questão do uso da webconferência, acredito que sim. Mas se tiver qualquer dúvida, a gente pode ajudar também. Tem uma ferramenta de mapa mental, que é bem legal, o professor que trabalha com mapa mental, e essa ferramenta aqui que eu acho bárbara, eu acho linda essa ferramenta, que chama Exposição de Arte. Ela gera uma exposição virtual. Então, você pode fazer determinado trabalho, se você quer expor o trabalho dos alunos, você pode pegar esse trabalho, a foto desse trabalho e incluir, e ele vai gerar uma exposição virtual, é como se fosse uma experiência. É muito legal, dependendo de que o professor estiver trabalhando em sala de aula. O pessoal da biologia, por exemplo, quiser imagens de insetos que foram pesquisados, imagens, sei lá, de bichos, de elementos da natureza, dá para fazer zilhões de coisas aqui. Você pede para o aluno produzir... enfim, gente, eu vou viajar aqui, não vou, isso aí fica a critério do professor, mas é uma ferramenta bem legal. Conteúdos interativos, aqui a gente tem uma série de ferramentas, o Sway do Office, quem não utilizou ainda é muito legal, ele constrói páginas interativas, fica muito interessante. O Prezi, que já é mais conhecido, o Curse Presentation da H5P, que ele é uma ferramenta para produzir, ele gera, né, telas interativas. Ela tem a necessidade de você ter um template já pronto de telas, então muitos professores não gostam de utilizar pelo trabalho que dá de gerar as telas. Mas nós temos já vários modelos de apresentação de telas pronto lá no banco de soluções, o professor pode utilizar ali, escrever seu conteúdo e jogar as telas para o Canvas Presentation, que elas ficam interativas. E tem o Interactive Book, que eu particularmente gosto mais, eu estou gostando mais do que do Canvas Presentation, que eu acho que ele dá menos trabalho e ele é um book interativo, ele é um livro, você joga link, você joga imagem, você joga questões ali dentro, você joga vídeos, é muito interessante, é um livro virtual com várias páginas e ele exige menos dessa parte gráfica, dessa parte de configuração gráfica, do trabalho gráfico, ele exige bem menos. Então, eu acredito que seja mais fácil para o professor utilizar. Tem o Jamboard, que alguns professores têm gostado bastante. Aqui as várias ferramentas do plugin do H5P, que estão todas aqui. Tem vários tipos de aplicação dela. Ai, perdão. Mas, enfim, entrou, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem os vários tipos de ferramentas que contém o H5P. Então, ele tem ferramentas de colagem, que é muito interessante, ferramenta de acordeon, essa ferramenta também é bem legal. Tem o de gravação de podcast, né, de áudio. Tem várias coisas aqui, ó, o caça-palavras.
Tem muita coisa interessante aqui, vale a pena dar uma explorada nisso aqui. O que a gente tem utilizado mais para apresentação de conteúdo é justamente o Canvas Presentation e o Book, o Interactive Book. E tem outras várias ferramentas de atividades, eu deixei elas aqui no final, quer ver? Deixa eu ver se está aqui, mas acho que está aqui no final. Tem o Genially tem apresentações aí sobre ele, tem inclusive 2 formações que foram dadas sobre o Genially, também é uma ferramenta fantástica para produzir conteúdo interativo. Ele produz mais fácil do que o Canvas Presentation, porque ele já dá vários templates e você vai jogando conteúdo lá dentro. E ele gera telas também interativas e conteúdo interativo em vários formatos, é muito legal. Aqui é o que eu falei do Canvas Presentation, tá aqui do H5P, tá aqui, nós fizemos uma classificação, as ferramentas que são para apresentação de conteúdo, como eu disse, a que a gente mais utiliza é o Book e o Canvas Presentation, mas tem várias outras aqui, o Accordion também é muito utilizado, que ele vai gerando uma cadeia de links. Tem aqui para verificação de leitura várias ferramentas e tem ferramentas para testes e tarefas. A gente só faz uma ressalva que o Moodle, ele não lê as respostas aqui dos alunos. Então, se for atividades de verificação de aprendizagem, atividades que valem ponto, não vale a pena fazer dentro do H5P. Agora, se for atividades para verificação de conteúdo, no sentido de só entender se ele leu, né, se ele passou por aquela etapa, a opinião dele sobre determinado assunto, aí vale a pena. Mas se for atividade que vale nota, ela não consegue ainda ter uma conexão, né, perfeita com o quadro de notas do Moodle. Tá? A gente até tinha colocado essa ressalva aqui para vocês. Aqui, ó. É recomendável que as atividades para testes ou tarefas sejam utilizadas apenas para casos de revisão e não de avaliação. Então é isso, esse conteúdo aqui é bastante rico, né? Se vocês quiserem, algum de vocês, ou o curso inteiro, quiser que alguém da nossa equipe vá lá e converse com os professores, explore mais determinadas ferramentas, nós estamos à vontade, nós estamos disponíveis para poder fazer esse tipo de trabalho com vocês. Sugiro também que os professores que já têm mais experiência, eles podem compartilhar com os outros também suas experiências, com certeza, né? Eu citei o projeto da Andrea, o POIES, que foi um projeto desenvolvido no A3M, mas tem tantos projetos que são desenvolvidos aí pelos professores e que a gente pode fazer essas trocas e tem enriquecido muito. Durante o período de formação, nós crescemos muito com essas trocas entre os professores. Bom, o nosso próximo item aqui da nossa formação é justamente a página do Rotas. Eu vou pedir, então, para a Roberta apresentar a página do Rotas e, em seguida, a gente vem com o Marcos para tratar sobre essa questão mais do planejamento mesmo, dar dicas para vocês de planejamento. Só uma pergunta, tem alguma questão relacionada ao que eu apresentei até agora? O Paulo, pode falar. Bom dia, licença. Só fazer uma contribuição, que alguns colegas não sabem, mas o Canva tem a versão Canva for Education, que é gratuita para os professores, e tem uma série de ferramentas que nos auxiliam. Então, às vezes, o colega que não conhece, ele tem muito mais do que a versão para o aluno. E para nós, eles têm uma série de templates, as questões que são bem mais interessantes para a educação. Essa contribuição mesmo, não dúvida. Ok, obrigada, professor, obrigada. Tem mais alguém, gente, que quer falar? Eu vou passar, então, para a Roberta, para ela apresentar. Ela vai apresentar todos aqueles... eu fiz a referência dos links lá nesse documento para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Mas a Roberta vai apresentar a página em si agora, com todas as sessões e com todo o conteúdo que a gente tem lá. Vocês vão ver que é bem rico. Obrigada, Roberta. Olá, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Ok, então eu vou falar um pouquinho da página do Rio, né, que o Rio foi um projeto e nesse projeto, nessa página, vocês vão encontrar aí muitas dicas de estratégias de ensino e aprendizagem que vai aí dialogar, né, com os processos de inovação, a criatividade, e dentro da página do Rio, vocês vão encontrar também materiais didáticos, tutoriais, recursos tecnológicos, né, de muitos assuntos que foram apresentados e outros também que a gente vai falar no próximo encontro.
Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Ok. Bom, essa aqui é a página do Rio, né? Que eu vou colocar aqui, desculpem só, a internet às vezes ela é um pouquinho lenta, né? Então o projeto Rotas aqui, que faz parte do programa de aprendizagem para o 3º milênio, ele vai trazendo aqui uma série de informações, uma série de recursos que vão ajudar vocês, professores, a trabalhar as disciplinas de vocês. Então nós temos aqui, primeiramente, orientações básicas, né, para a construção da sua sala virtual, da sua disciplina. Então nós temos uma série de informações que vão falar, que vai tratar aqui do ambiente virtual de aprendizagem, que aqui também vocês vão poder ter acesso a materiais que vão vão orientar vocês, nortear sobre o que deve conter na sala virtual, como configurar os recursos e as atividades, né? Aqui está Aprender 3, gente, mas lembrando que nós vamos passar aí para uma atualização, então o Aprender 2 também, ele terá praticamente os mesmos recursos que o Aprender 3. Nós trabalhamos já hoje no Aprender. Já tem, viu, Roberta? Já tem? Já tem, ele já tem praticamente os mesmos recursos. Então, os recursos só muda alguma coisa na interface, algumas coisinhas, mas assim, no grosso modo... Ok, Lívia. Então, o material que tem aqui, ele vai auxiliar vocês, vai dar um suporte, assim... Eu que já tive acesso a muitos desses materiais, né, de praticar também, ele tem muita informação, muitos recursos para vocês trabalharem a disciplina de vocês. Não só na parte teórica, mas recursos também que vocês podem utilizar. Eu vou destacar aqui também alguns materiais com uma sequência didática, né, que vocês vão poder aqui dialogar com todo esse material, para dar esse subsídio na execução das suas atividades, das estratégias. Temos também aqui uma outra página dentro do Rio, que são os elementos norteadores, e nós temos também as ferramentas do Moodle. Eu não vou detalhar as ferramentas, porque no próximo encontro nós vamos trabalhar um pouco sobre essas ferramentas, sobre os tutoriais. Então, seguindo aqui a nossa sequência, nós temos as orientações básicas para a construção da disciplina, da sua sala virtual. Nós temos dicas e orientações para o ensino não presencial. Nós temos também aqui lives, tá? Que tem acesso ao canal do YouTube, ao canal do Teams. São várias lives que o SEAD, a equipe multidisciplinar, os professores, né, da casa, convidados, eles foram elaborando e estão aqui gravadas e disponíveis para vocês, professores. Então, abarca um conteúdo muito grande, né? Nós temos muitas informações. Nós temos também aqui a página das formações, onde todas as informações sobre os eventos, as programações, as lives, as oficinas, as aulas, elas são disponibilizadas aqui. Então, temos também uma espécie de cronograma, onde vocês podem acompanhar com tudo aquilo que vai sendo divulgado, né, em questão de oficinas, lives, etc., e no qual vocês podem se inscrever, e também fica aqui o link para assistir a gravação dessas formações. E nós temos aqui o banco de soluções, então vocês têm acesso ao banco de soluções em 2 lugares, um dentro do Aprender 2 e outro aqui dentro da página do Rio, né? Então vocês têm aqui as ferramentas e os tutoriais que nós vamos tratar no próximo encontro, e nós temos os recursos gráficos também, no qual são materiais que estão aqui organizadas por temáticas, né? E vocês podem acessar, e vocês vão ter uma série aí de ícones, de desenhos, de avatares que vocês podem utilizar para
quando forem criar a disciplina, criar um book, por exemplo, ou vão trabalhar slides dentro do H5P, ou seus próprios slides, que de repente o professor prefere criar em PowerPoint e salvar em PDF, disponibilizar para os alunos, ou dentro mesmo ali de um fórum, de um questionário da atividade, que a gente pode subir esses recursos aqui para dentro da disciplina. Então, temos uma variedade de recursos dividida pelas áreas, né? Nós temos também dentro da página do Rio aqui, um material muito interessante, que são as metodologias de experiências, são materiais que foram... Lívia, fique à vontade para me corrigir, tá? Pode interromper. São projetos, trabalhos que foram criados pelos professores, grupos de professores, grupos de pesquisa, que vão trazendo aqui uma série de materiais, né, que vocês podem acessar e ter também aí exemplos para trabalhar dentro das disciplinas de vocês. Nós temos também aqui as janelas para o mundo, né, onde nós temos aqui e-books, materiais também, nacionais e internacionais. E temos também o assistente virtual. Não sei porque não tá funcionando para mim, Lívia. Deve ser algo momentâneo, né? Uhum. Eu também não sei não, Roberta, mas ele funciona. Ele funciona porque eu já... O pessoal do atendimento atende por aí. Isso, agora eu acho que está carregando um pouquinho aqui. É um chat onde vocês podem, né, digitar as dúvidas de vocês e entrar em contato com a equipe que vai orientar vocês e sanar essas dúvidas, ok? Lívia, você gostaria que eu desse mais algum destaque aqui na página do Rio? Não, deixa eu só fazer algumas considerações rápidas, Roberta. Deixa eu compartilhar aqui. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou compartilhar aqui só para marcar alguns pontos que eu acho que é fundamental para vocês. A gente construiu, nós trabalhamos na produção dessa página, foi uma equipe de professores, né, da FE, da psicologia, vários professores da biologia. A ideia era ter um cenário, uma plataforma com vários tipos de conteúdos em vários formatos que pudesse apoiar o professor. Porque no início era aquela ideia, como é que a gente vai fazer um curso para ajudar o professor para ir para o ensino remoto, que foi uma decisão foi tudo muito, como é que se fala? Intempestivo, né? Ninguém tinha previsão, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, essa concepção de uma página que tivesse um conteúdo mais leve, mais rápido e que pudesse ajudar os professores a se encontrarem dentro desse formato que ainda estava se criando, ainda estava se discutindo ali. Então, aqui a gente foi reunindo todo esse conteúdo. Só marcar que nessas orientações básicas ela vai tratar de configuração. Então, quando o professor entrou, que tinha que configurar as salas no Aprender 3, as salas do ensino remoto, foi construída essa página com todos os elementos que tem que se ter dentro de uma disciplina, inclusive quadros de notas, como inserir usuários, como fazer backup e restauração, tá tudo aqui, ó. Isso tudo relacionado ao Moodle mesmo. Nós deixamos destacado porque era o que o professor precisava naquela época, naquele momento, né? Não consigo, esse negócio não sai daqui. Era o que o professor precisava naquele momento. Então, se você tem alguma dificuldade na configuração da sala, é um professor novo que está entrando, tá aqui você vai entender como configurar, como ter acesso. Tudo aqui está o Aprender 3, mas a maioria dessa informação você vai conseguir usar para o Aprender 2 também, que é o que na UAB nós usamos o Aprender 2 ainda. Não sei se isso vai mudar, Alice, depois você me diz aí se isso vai mudar. Nos dicas e orientações, aqui já são pequenos conteúdos breves e rápidos, que vai falar sobre elementos que possam te ajudar dentro da construção, do pensar a disciplina. Então, a parte de planejamento, a parte de utilização de imagens, utilização de vídeos, práticas que você pode utilizar, como você faz a comunicação dentro tudo aqui é mais teórico, tem uma perspectiva prática muito grande, de forma que o professor possa utilizar, mas é uma discussão de como o professor pode construir pedagogicamente a sua disciplina, dando vários tipos de ferramentas possíveis aqui. É um conteúdo bem legal também de ver. Aqui no Formações, a Roberta falou que aqui fica o nosso cronograma, todos os cursos que nós vamos ofertar vão ficar aqui. As lives não, as lives ficam aqui, tá? Dentro de lives mesmo. Nós temos poucas lives agora, mas
periodicamente, sempre tem uma ocorrendo, mas teve uma época no início lá da pandemia que nós fizemos lives semanalmente para orientar os professores. Então tem muito conteúdo legal aqui nas lives. E aqui as formações, todas as formações que tem no SEAD hoje, elas estão aqui. E elas também têm uma oferta esporádica, né? Depende aí, ela não tem uma oferta contínua. Aqui, o canal do SEAD que eu queria te mostrar, que eu queria mostrar para vocês, ele tem aqui, ó, todas as lives que vocês podem ver, verificar. Aqui a live sobre o guia de acessibilidade, tá aqui. Todas as lives que nós fizemos. Aqui a live sobre o Turnitin, tá aqui. Essas mais recentes sobre o Genially, tá aqui. Tudo disponível aqui para vocês. Aí tem vários conteúdos interessantes, ó, experiências criativas no ensino remoto. Aqui a professora Jane e a professora Fabrícia discutindo elementos que elas usaram nas disciplinas delas, ferramentas, né? Aqui também, ó, disciplinas criativas. Aí tem a Andréia aqui que fala do Poiese, tem a Catarina, a Elaine, que vão falar sobre vários tipos de usos de recursos pedagógicos, justamente para sair daquele esquema fórum-tarefa. Tá? Então vale a pena dar uma olhada. Aqui a professora Tatiana, ela acabou se especializando aqui em história em quadrinhos. É muito legal o trabalho dela também, ela usa história em quadrinhos, ela também teve um projeto no programa 3M que falava sobre isso. Essa live aqui do Gabriel, que vai falar sobre os e-books, também é bem interessante, os e-books e o Interactive Book. O Gabriel vai usar o Interactive Book e a Júlia vai falar dos e-books em si. Então é isso, explorem esse conteúdo aqui, ó, videoaulas com Bessa. Tem vários tipos de conteúdo aqui, o audiovisual com a professora Andrea Versuti, a Fabrícia, né, da FE e do IP. Então, tem várias coisas aqui que podem interessar para vocês, tá? Era isso que eu queria destacar para vocês. E o banco de soluções, como a Roberta já falou, ferramentas e tutoriais, nós vamos ter vários. A parte toda de Moodle, que vai estar aqui, e todas as outras ferramentas, Turnitin, né? SIGA, Office, gravação de aulas, webconferências, tem várias aqui, ferramentas, tutoriais, Jamboard, etc. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, mas a minha dica é explorem essa página do Rotas, o Janela para o assistente virtual, vocês podem conversar sobre diversas dúvidas relacionadas, se o aluno tem inserido ou não na disciplina, sobre acesso, sobre bugs, determinar coisas que surgem aí no dia a dia e que podem afetar o andamento da disciplina de vocês. Tá bom? Eu acho que é isso, vale a pena explorar esse conteúdo aí e se arriscar nesse processo de produção de conteúdo digital, porque a gente vai se surpreendendo, a gente começa às vezes com dificuldade, né, aquela coisa inicial, aquela barreira inicial. Mas o que a gente tem observado? Os professores que começam a utilizar, que começam a experimentar, que acredito que muitos de vocês aqui devem ter feito isso, porque são professores da UAB, e a UAB ela traz essa questão, né? Os professores que estão na UAB, eles já são pioneiros, eles tiveram que se reinventar nessa metodologia e aprender muito sobre o uso de tecnologias. Então, eu acredito que esse grupo, ele acaba se destacando um pouco mais no uso dessas ferramentas. E aí tem outras tantas que vocês podem explorar na medida da necessidade de vocês. E se tiverem exemplos de outras ferramentas que não estão aí, vocês podem mandar para mim, para a gente poder construir tutoriais e conteúdos relativos a essas ferramentas. Se tiver alguma ferramenta que vocês usam que é interessante para produzir conteúdo e não está aí no Rotas, podem me mandar que a gente super se interessa por esse conteúdo para agregar na página, porque a ideia da página era justamente uma construção coletiva, colaborativa. Então, que todos os professores da universidade, na medida que fossem experimentando e fossem tendo resultados em relação a essa experiência, pudessem compartilhar na página, né, com outros professores, para a gente fortalecer aí essa comunidade de aprendizagem e esse incentivo aos professores para esse uso, para romper com esse esquema fórum-tarefa, questionário, PDF, fórum, PDF, questionário, tá bom? Que ainda temos muito disso ainda, apesar de a gente já ter avançado bastante. É isso, pessoal. Muito obrigada, Roberta. Eu vou chamar o Marcos agora para continuar com a parte de planejamento da disciplina e mostrar para vocês os materiais que nós temos sobre esse assunto. Marcos? Olá, bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês essa manhã. Eu vou compartilhar os meus slides. Quando a Lívia falou assim, Marcos, você tem que apresentar uma parte sobre o Moodle, eu pensei o seguinte, vou produzir um material, porque geralmente os coordenadores são pegos de surpresa em alguns momentos, então ela tem que produzir um material instrucional para os meus professores. Então, partindo desse princípio,
eu produzi um material específico para hoje, já encaminhei para a Lívia, para ela poder passar para vocês. Além disso, eu vou disponibilizar também para vocês um cronograma, um planejamento que já foi feito na formação nossa, né? E aí eu vou dar o PDF e também um guia montado, usando como exemplo uma disciplina da letras, né? Uma vez que eu sou professor de letras, né? Então, vou puxar um pouco a sardinha para a minha turma, mas lembrando que vocês podem adaptar conforme o uso de vocês. Então, primeiro, o Moodle, como vocês devem saber, é um sistema de gestão da aprendizagem. Como isso, ele é mais específico para contextos de aprendizagens como o nosso, usando intersecção de conteúdos, linguagens diferentes, como texto, imagem e vídeo. A concepção pedagógica. Quando você pensa no Moodle, você não pensa apenas numa sala de aula, né? Você pensa o Moodle também como uma maneira de ensinar, uma estratégia de ensino. E a depender do que você coloca na tela, é o modo como você gera a sala de aula. Se vocês lembrarem lá, quando vocês estavam nas escolas, vocês viam as carteiras, uma do lado da outra. Eu era um professor diferente na sala de aula. Eu colocava os alunos em duplas. Eu chamava de duplas produtivas. Então, geralmente, era o aluno mais fraco com o aluno mais produtivo, e isso fortalecia todos ali. E aí, todo mundo que entrava na minha sala de aula via que as cadeiras eram em duplas, uma do lado da outra, e não em sequências lineares. E, às vezes, eu mudava, colocava a sala de aula em formato de U, e tantos outros modos. Isso dá também para fazer no Moodle. Como? A partir de concepções diferentes, no formato trilha, no formato grade, que eu vou explicar a concepção pedagógica por trás disso. Mas, como aqui nós temos pouco tempo, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz na 20ª semana universitária do ano passado, explicando isso. Vocês podem passar para os professores de vocês, porque muitos não gostam de ler, né? Não no sentido de que, não tenho tempo para ler. Então, você passa o vídeo, ele pode ficar ouvindo o vídeo, assistindo o vídeo, que é muito mais interativo. E se ele gostar de ler, eu fiz um texto bem pequenininho, gente. Juro, olha, com menos de 8 minutos você lê. Agora, a compreensão é outros 500, né? Aqui, o olhar sobre o ambiente virtual de aprendizagem tem que ser diferente. O nosso professor, nosso tutor, ele olha para a disciplina a partir das ferramentas que você oferece para ele. Por isso, você tem que fazer um formato diferente, né? O formato padrão é o formato tópico. Qual que é a concepção pelo formato tópico? Ele é o mais utilizado, e é o sugerido para as disciplinas criadas, normalmente. Mas não é por acaso. Por quê? O formato tópico ele tem diversas características que explicam essa popularidade. Primeiramente, o formato tópico traz uma divisão dos conteúdos em seções, que podem ser segmentadas e configuradas conforme a metodologia de cada professor. Em segundo lugar, esse formato proporciona uma sequencialidade, e isso dá uma segurança para quem ensina e para quem aprende. Em terceiro lugar, o professor tem a possibilidade de ocultar e criar e remover tópicos. Isso dá a versatilidade desse tipo de formato. Então, esse é o formato padrão, por exemplo, do tópico, tá vendo? Um debaixo do outro, sequencialidade. Mas isso tem sido criticado e nos mais recentes estudos. Por quê? Porque parece um textão, né, que o professor vai colocando. E aí nós temos outros formatos. Não quer dizer que ele não seja o melhor formato e também não quer dizer que ele seja o pior. Quer dizer que, dependendo de como você utiliza esse formato, ele pode ser mais engessado ou menos engessado. Qual que é a concepção, então, do formato tópicos? Primeiro, ele é direto e objetivo. Ele conforme a sala de aula, a turma vai andando, ele também vai descendo. E isso dá uma segurança, parece que você já fez um caminho, né, até chegar à unidade 3, você passou pela unidade 1 e unidade 2. E como vai descendo a tela, isso traz uma segurança, como eu disse, por trás. Essa segurança pode ser levado como, de novo, um engessamento do ensino, ou como uma percepção de que o aluno está progredindo. Né? Tudo depende de como o professor vai criar a sua trilha formativa dentro desse formato. Então, o formato tópico, como eu disse para vocês, ele apresenta um maior controle e um maior direcionamento do professor sobre a sala de aula. E, de outro ponto, ele traz uma menor interatividade para o aluno que está ali. O formato grade, por sua vez, ele objetiva apresentar ao usuário um formato modular e visual.
Isso pode ser verificado pela disposição dos conteúdos em módulos. Um módulo representa, então, uma etapa do AVA dentro do processo. A visualização de cada módulo facilita a estruturação do conteúdo e destaca-se ainda que um módulo está aberto e os demais podem estar fechados ou até ocultos. O que dá tempo para o professor, na sua vida corrida, dar os primeiros módulos e ir fabricando o segundo e o terceiro. Ou, do outro modo, cria uma expectativa de que, a algum momento, vai abrir aquele módulo. Isso tudo pela formatação. Então, aqui é o formato, eu não coloquei nenhum desenho, para vocês verem como ele é cru, né? Para ser mais assim, não estou puxando sardinha para ninguém, né? Então, aqui você pode verificar, ó, são os módulos. Então, em vez de um debaixo do outro, você vê o inteiriço, você vê como se fosse uma fotografia da disciplina. E isso atrai atenção, reduz o estresse do aluno e, por sua vez, traz uma maior interatividade e possibilidades para o professor. Então, o GRADE é uma concepção didático-pedagógica que se sustenta na sequência modular da disciplina. Cada módulo vai ser representado por apresentar, discutir e promover uma reflexão de determinado conteúdo. E não necessariamente haverá um módulo, uma avaliação em cada módulo. Pode ter, por exemplo, a cada 2 módulos, uma avaliação, né? O que dá, então, uma maior segurança para o aluno, no sentido de que ele pode estar ali fazendo aquele módulo, não necessariamente ele vai ser avaliado. Ele pode ter uma avaliação só no segundo módulo, certo? Com isso, o aluno é conduzido a aprender em seu próprio ritmo ao explorar as diferentes e diversas possibilidades de cada módulo. Então, esse modo de exploração que pode ter dos módulos é uma novidade frente aos tópicos que eu acabei de apresentar para vocês. O formato trilha. O formato trilha, por enquanto, tem 3 opções, que é o pista, rio e quebra-cabeça 1. Essas opções encontram-se nas figuras que eu vou mostrar a seguir. Esse daqui é o formato pista, tá vendo? Então, é como se você possa colocar um carrinho, uma figura de que o aluno está progredindo no processo de ensino. Aqui é o formato rio, você vê um cenário mais aberto, naturístico, né? E o quebra-cabeça, que é a ideia de peças se encaixando. O que nós temos na trilha diferente dos outros? Independentemente do tipo de trilha a ser escolhido pelo professor tutor, as trilhas de aprendizagem, elas partem de um mesmo fundamento. O fundamento é constituir um conjunto integrado e sistemático de ações no desenvolvimento de competências. Esse conjunto requer não só as múltiplas formas de aprendizado, mas também ele traz o sentido de um percurso a se fazer. E, com isso, nós temos um percurso de uma pista, de um rio e de um quebra-cabeça. Cada estágio desse percurso visa a aquisição e a produção de conhecimentos. Geralmente, cada um dos pontos tem uma atividade fim, em que o professor pode estimular as habilidades, as atitudes ou os conhecimentos do aluno. É esperado, então, que o formato trilha requeira o desempenho de diferentes níveis e espaços de aprendizado. Então, a concepção didática por trás da trilha é que nós trazemos ali uma concepção de maior interatividade, em que, conforme o aluno vai caminhando, ele vai sendo testado em seus conhecimentos, atitudes e habilidades. Quais são as vantagens? A trilha é necessário definir um percurso de ação, e esse percurso de ação tem obstáculos. Então, isso cria uma motivação e pode levar, se o professor quiser, a uma gamificação do ensino. Então, esses são os mais conhecidos. Os menos conhecidos, mas ainda presentes, são o formato atividade única, formato social e formato semanal. O formato atividade única, ele essa é a formatação dele básica, né? E o que ele visa? Ele promove a inserção de uma única atividade que é explorada como um objeto, né? E ele é compatível como um modelo de objeto de conteúdo compartilhado. O uso prático desse pacote é que o SCORE permite estabelecer uma comunicação direta entre os vários sistemas, né, o LMS existentes. Mesmo assim, ele, como vocês podem ver, ele é bem enxuto e bem diretivo. A concepção, então, é a concentração de uma interação de um recurso em uma atividade específica, e assim o aluno não vai dispersar o seu conhecimento em vários outros recursos, mas sim naquela atividade fim. O formato social é um grande fórum, com uma única discussão. O formato social ele é criado de uma grande rede social. Todos os tópicos, todos os conteúdos são ocultos na tela principal e, com isso, a perspectiva é que haja a interação ativa de todos os usuários. A concepção didática, pedagógica, é que esse formato gere a interação. Ali ele vai discutir as ideias
de forma livre e espontânea, geralmente sendo conduzida por um professor. O formato semanal é parecido com um tópico, só que a diferença é que ele estabelece dias. Então, cada período, em vez de ser tópicos, vai ser períodos. Então, desse daqui é um período. E esses períodos, né, vão sendo abertos conforme se chega na data fim. Isso traz uma segurança de que vai ser encaminhado no período X a disciplina, e isso evita também equívocos que o aluno tem. Esqueci a data. Olha, você então não está alinhado com a nossa perspectiva. Você tem a data desde o início do nosso roteiro aqui, né? A concepção, então, é uma condução cronológica do conteúdo. O tempo está atrelado ao conteúdo apresentado pelo professor. Para saber mais, vocês podem acessar, então, as nossas metodologias do Rio, e eu trago para vocês algumas contribuições teóricas, né? Eu trago aqui o Moodle, esse livro só sobre o Moodle, né? Oferecido pela Udoneb, e aqui está o link para vocês poderem baixar esse livro. É muito interessante, feito pela UFBA, então eu super recomendo que vocês leiam e tenham esse conteúdo para vocês. Outro conteúdo que eu apresento para vocês é os procedimentos de escolher e decidir os fundamentos. Como que eu posso escolher melhor os conteúdos que vão estar dentro da minha disciplina? Então, eu recomendo que vocês procurem esse livro é muito bom, e eu gosto, assim, de ter como referência das minhas aulas. Outro, novas tecnologias do Kosciuszko, né? A Carla Kosciuszko, e é muito interessante como ela apresenta os conteúdos de uma maneira assim, lembre-se aqui é o pager, né, gente, se vocês foram dessa época, né, embora seja de 90, a minha idade, né, meu irmão usava um pager. E o outro é um artigo que eu produzi em 2018 sobre os nativos e os imigrantes digitais, provando que as emoções, elas estão um dos alvos para que você aprenda mais ou menos com as tecnologias digitais. Então, aqui está a parte do Rio, que vocês podem acessar, né? Lembrando agora, outro material que eu trouxe para vocês, gente, é o seguinte, eu vou mandar para a Lívia, né? Como que vocês podem organizar o tempo de vocês? Eu faço, geralmente, um quadro de planejamento da minha disciplina, que tem dados básicos aqui, né? Os objetivos da minha disciplina. Mas o mais interessante é esse quadro aqui, gente, ó, que tem o módulo que eu vou dar, o período, o objetivo que eu quero ensinar, a descrição da atividade que eu vou dar, o conteúdo que eu vou ensinar, quais os materiais didáticos que eu vou usar, as atividades e quais são as referências que meu aluno vai poder consultar para poder ter acesso a esse conteúdo. Isso ajuda demais a gente se concentrar na hora do ensino, gente. Então, antes de você partir para a disciplina, faça esse quadro. E esse quadro é a base do nosso guia da disciplina, que já é um dos templates que a gente tem no Rio e também é dado na OAB, né? Então, aqui é um exemplo que eu dou, né? Em 8 páginas, você apresenta toda a sua disciplina. E é interessante, se você tiver feito primeiro o quadro de planejamento, ele vai servir como base para você fazer esse guia da disciplina. Aí, aqui eu fiz fundamento de aquisição de língua, e eu mando para a Lívia poder mandar para vocês. Eu apliquei isso daqui no semestre anterior e teve mais de 60% de aprovação, que para a OAB é um nível muito alto, né? Uma vez que a evasão é um dos grandes problemas que a gente tem dentro da OAB. Tá bom, gente? Tem alguma dúvida que vocês queiram compartilhar comigo? Estou aqui à disposição. Lívia? Alguém? Perdão, Marcos, eu estava tentando achar aqui achar o link aqui para abrir. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Marcos, eu vou dar continuidade aqui, porque o que eu vou falar agora vai casar com o que você apresentou. E aí a gente abre para perguntas, que é interessante a gente tirar essas dúvidas. Pode ser assim? Ok. Tá, então eu vou só compartilhar aqui novamente, seguindo aqui essa sequência que o Marcos falou. Ai, ele aparece... Ah, pronto, saiu. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ah, já saiu do lugar. Vou pegar aqui de novo sobre a sequência didática, que é o que a Roberta já tinha colocado para vocês. Esse texto aqui sobre sequência didática, ele vai casar com isso que o Marcos falou sobre o quadro de planejamento,
né? Então, assim, além do quadro de planejamento, nós sugerimos para os professores produzirem sequências didáticas das suas aulas. Aqui estão as professoras que desenvolveram esse tema, que são as duas da Faculdade de Educação, a professora André, que está aqui presente, e a professora Daniele, que todos devem conhecer, porque é uma dos nomes de referência aí na área de EAD, que trabalha com esse conteúdo há muito tempo. Ambas, né? Tanto a André quanto a Daniele. Então, é muito comum que os professores da UAB, principalmente os da IFE, conheçam essas professoras. Aqui elas fazem a teoria, trazem um pouco, aqui são conteúdos rápidos, como eu disse para você. Então, elas trazem um pouco da conteúdo aqui do que é uma sequência didática, que ela exige essa definição do tema, definição do objetivo, definição dos resultados de aprendizagem que você quer alcançar e o passo a passo da aula. É você estruturar para onde você quer chegar. Você vai fazer aquele quadro geral que o Marcos colocou e depois você vai esmiuçar em cada tema, em cada unidade de aula ou em cada aula, qual que é o seu objetivo de aprendizagem, onde é que você quer chegar para você construir a sua sequência de aula. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e também colocar a atividade formativa. Aqui, ó, um exemplo de sequência didática, eu posso mandar para vocês também. O professor até produziu um videozinho, isso aqui era de um curso que a gente fez, não sei se tem alguém que participou desse curso aqui, mas aqui a gente faz a sequência didática, ó, ele construiu aqui o que vai ter, né, qual o tema da aula dele, os objetivos de aprendizagem para a sequência didática, isso é fundamental. E como é que vai ser o desenvolvimento da aula? Aí esse desenvolvimento da aula, ele vai criar as etapas dessa aula e o que ele vai usar dentro dessa aula e como é que ele vai avaliar o aluno, sempre pensando em atingir os objetivos aqui de aprendizagem. Então, tem um exemplo aqui. Depois, outro professor também que pode ajudar muito, aí, o professor Vieira, nessa questão do planejamento, da sequência didática, outro professor que pode também ajudar muito, que trabalha com isso muito bem, trabalha com isso de uma forma bem didática e bem... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ele sai, aqui é a outra, tá aqui, outro exemplo de sequência didática, tá aqui, ó. De novo, ó, criar o passo a passo da sua aula, né? Então, você pode criar isso aqui no grande quadro, como o Marcos colocou lá, e depois você detalha mais aqui na sua sequência didática, em cada grande tema daquele que você colocou na sua disciplina. Eu sugiro que, então, o professor venha aqui, estude esse conteúdo e se inspire para fazer esse tipo de abordagem. Vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Deixa eu ver aqui... Pronto, o professor Vieira me apareceu. Oi, professor. Eu acho que é isso, tá? Não estamos te ouvindo. Não sei se o senhor quer falar, mas a gente não está te ouvindo. Eu brinquei, pareci que eu fui citado, igual eu falo no meu departamento, fui citado, quero me pronunciar. Mas aqui não é se pronunciar, não, só agradecer a contribuição de vocês, tá? Tá. Então, gente, nessa parte de planejamento de sequência didática, acho que tem vários professores referências aí que podem ajudar também. A FE tá cheio desses professores, né? A professora Etienne tá... Com certeza nas outras áreas nós temos também, mas que é uma área também muito afeta a Faculdade de Educação, que é a didática, que é a estruturação da sala de aula. Então nós temos muito conteúdo e aí dentro da página do Rio vocês conseguem aproveitar isso que o Marcos colocou. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês rapidamente, que eu esqueci de falar, é os exemplos. Aqui no curso, ele aparece para mim... Pronto, saiu. Aqui no curso, na página do nosso curso, nós colocamos... Não aparece, né? Ai, que coisa. Deixa eu colocar aqui rapidamente, vamos ver se ele vai rápido aqui. Todo mundo já tem acesso, dá uma olhada se já tem acesso, mas na página aqui, que não é do curso, é uma página de referência, que tem os materiais todos. Aqui tem todos esses materiais que foram citados. Aí que vocês podem, aqui no nosso encontro 2, eles vão ter os materiais de referência aqui. Então, a gente vai ter sequência didática, elementos norteadores, integrando a discussão sobre docência online, e aqui os modelos do quadro de planejamento, do guia e do cronograma. Está tudo aqui dentro e está também lá na disciplina template. Então, quem quiser a disciplina template, ela já vem carregada com esse modelo de quadro, de guia e de cronograma. Já está tudo lá dentro para facilitar a vida de vocês. E além disso, aqui no encontro, ó, tá vendo, gente? Ele tá lentão, o Moodle, ó. Por isso que é difícil de mexer aqui. Além dos materiais de referência, nós colocamos sugestões de atividades. Então, uma sugestão de atividade para essa semana é você, antes de começar a produzir o Moodle da sua disciplina, configurar o Moodle, você pensar esse quadro de planejamento e, se você sentir que vale a pena,
partir para as sequências didáticas, nem que sejam de unidades maiores. Você pode fazer isso antes de começar, tá aqui, ó. Tarefas sugeridas, tá? Olha lá, ó, preparar o quadro de planejamento da disciplina, a gente colocou ele aqui, desenvolver sequências didáticas para os conteúdos abordados, desenvolver a identidade visual da disciplina. Lembre-se que a equipe multidisciplinar poderá apoiá-lo com as dúvidas. Então, todo esse material aqui, que eu digo que é o esqueleto, né? É como se fosse o mapa mental da sua disciplina. Produzir ele antes de começar a pensar em que ferramenta, a configurar as ferramentas e produzir efetivamente o conteúdo digital. Essa é a nossa sugestão para vocês. O professor que faz isso, como disse o Marcos, ele consegue atingir mais os alunos, porque ele pensa, né, nas variáveis, ele consegue ter mais controle desse processo de ensino-aprendizagem, consegue envolver mais os alunos, engajar mais os alunos e se certificar que todo o material foi realmente, né, que a ementa da disciplina foi cumprida ali da melhor forma. E outra coisa que nós sugerimos também muito é as parcerias. Vocês fazerem parcerias entre vocês. A UAB é um lugar ótimo para fazer isso, porque somos poucos. Então, os professores fazerem parcerias nesse planejamento, que aconteceu muito durante o ensino remoto, aconteceu em várias áreas. É muito interessante, porque vocês trocam, o professor produz um objeto de aprendizagem, troca com outro, né, produz um vídeo, produz uma atividade em telas e pode trocar para dar exemplos para o outro. A gente sugere muito isso também. Bom, além disso, nós temos o último conteúdo que era da Marina, que ela vai dar noções. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês para a gente encerrar e abrir aí para a pergunta de vocês. Esse vídeo aqui, a Marina, é também da nossa equipe multidisciplinar, e ela não pôde estar presente hoje, mas ela fez um vídeo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vocês conseguem ouvir? Ainda não. Não? O professor disse que tem que habilitar um áudio. Onde é que eu habilito esse áudio? Conseguem ouvir, não? Ainda não. Não? Não. Onde é que eu habilito o áudio, gente? Quem sabe isso? Você sabe, Marcos? Quando você compartilha, desculpa. Oi, tudo bom? Quando você compartilha a tela, em cima tem incluir som do computador no compartilhar conteúdo, ali na própria setinha quando você vai compartilhar. Tá, deixa eu tentar achar aqui. Pronto, achei. Pronto, agora vai. Obrigada, professor. Nada, querida. Vamos lá. Agora vamos ver se vai sair. Nos parâmetros de qualidade para cursos online que são adotados pela... Eu me chamo Marina. E Sim. Saiu, gente, o som? Vamos conversar sobre noções básicas de design para a disciplina. Vou iniciar compartilhando a minha tela para apresentar para vocês um pouquinho sobre essas noções. Só um instante. Bom, então, vamos aqui. Essa oficina está sendo organizada pela equipe do SEAD. Eu faço parte da equipe multidisciplinar como designer instrucional. Bom, para a gente iniciar essa conversa sobre design de disciplinas, eu me pautei nos parâmetros de qualidade para cursos online que são adotados pela equipe do SEAD, que tem por pilar 3 elementos, que é o planejamento, os materiais didáticos e as atividades. Toda disciplina à distância, ela requer um planejamento minucioso. Então, professor e professora, fique atento com essa etapa do planejamento, desenvolvimento dos objetivos, o que você quer alcançar com o seu conteúdo, com as suas atividades. E aí a gente adentra os materiais didáticos, que são os recursos que nós vamos utilizar em sala de aula, os conteúdos, e em seguida as atividades. Vou detalhar um pouquinho mais sobre eles aqui na frente. E aí, planejamentos, objetivos de aprendizagem e design instrucional. Os objetivos de aprendizagem, eles fornecem ao professor e ao aluno a orientação para a ação formativa. Eu sempre brinco com informações de professores, né, que é igual a Alice, quando ela chega, né, para o gatinho e ele pergunta para ela, para onde você está indo? Ela fala, eu não sei. Ele responde, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, os objetivos de aprendizagem, eles são para que a gente tenha um caminho para onde a gente quer ir. Quando a gente tem uma disciplina, a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Então, esses objetivos, eles dão um norte tanto para nós,
que estamos organizando a disciplina para o professor e para o aluno. Esses objetivos, eles são definidos para a ótica de quem aprende, precisam ser compreensíveis, mensuráveis, concretizáveis, relevantes e execuíveis no tempo da carga horária da disciplina. Os objetivos possibilitam uma avaliação criteriosa dos resultados da aprendizagem e, por fim, eles são definidos e relacionados com as competências mobilizadas, os conteúdos, as estratégias de aprendizagem e avaliação. O objetivo de aprendizagem, ele está muito atrelado com o design que você vai colocar na sua disciplina. Não tem uma receita, não tem uma estrutura única que vai ser utilizada em sua disciplina. Então, cada disciplina tem a sua metodologia, os seus objetivos de aprendizagem e o design instrucional, o design da disciplina, ele precisa se adequar a isso. Por isso que estou destacando tanto essa questão do objetivo de aprendizagem atrelado ao planejamento, tá bem? Bom, organização do conteúdo. Como eu destaquei, o design do conteúdo, ele precisa se adequar à metodologia da disciplina e do curso. Então, aqui no SEAD, daqui a pouco eu vou apresentar aqui para vocês, a gente tem alguns modelos já que estão no próprio Moodle, que vocês já podem organizar a disciplina conforme as necessidades e os objetivos de aprendizagem, mas é importante que esse design, ele atenda à sua necessidade e à necessidade de aprendizagem que foram traçadas para a disciplina, ok? Pois os conteúdos apresentados, eles devem permitir ao estudante atingir os níveis de profundidade adequados para alcançar os objetivos de aprendizagem definidos para a disciplina, ok? Então, o design, ele está muito bem atrelado com o que se almeja na aprendizagem. Bom, e aí, entrando aqui em 3 pontos muito importantes, que entra a navegabilidade, interatividade e diversidade. Primeiro, a gente fala sobre o desenho do ambiente, que o Moodle, né, no caso, ele é a sala de aula, é onde o estudante ele vai passar a maior parte do tempo. Então, o desenho do ambiente, ele precisa promover um itinerário motivador, facilitar a interação e a interatividade do usuário com o conteúdo. Então, essa ação com o conteúdo, ela precisa ser ativa. Então, a própria sugestão que tem dos conteúdos, a professora Letícia até destacou no último encontro, e eu achei essa fala dela bem pertinente, que o usuário, o foco dele precisa ser o conteúdo da disciplina, e não o design, e não a plataforma. Ele não precisa ficar toda vez aprendendo a como utilizar a plataforma. Precisa já ter uma sequência de como ele já vai realizar as atividades dele, para que isso não seja o principal. Então, o design está muito atrelado a isso também, a aprendizagem. Então, ele aprendendo uma vez a usar o design, ele vai focar mais na disciplina, para que isso não seja o protagonista, né, digamos assim, da atenção do aluno na plataforma virtual de aprendizagem. Então, esse itinerário motivador, que facilite a interação e que seja de fácil acesso e usabilidade também para os alunos. Isso adentra também na questão da navegabilidade intuitiva. A gente tem a questão de utilização de elementos óbvios, que são os ícones, os esquemas, de uma forma consistente que permite, né, compreender a função e os comportamentos dos conteúdos, dos sistemas e das ferramentas utilizadas. Então, essa questão da intuição dentro da navegabilidade, ela é bastante importante, e o design da disciplina precisa apoiar o estudante nisso. Um outro ponto muito importante é a questão da acessibilidade. Recomendo que vocês acessem o nosso guia de acessibilidade, ele está bem completo, e ele está no site aqui do SEAD, eu deixei o link aqui para que vocês possam acessar. Então, esse é um ponto bastante importante dentro de uma plataforma virtual de aprendizagem, que ela precisa ser para todos, né? Todos precisam ter o acesso. Seguindo em frente, temos a questão da dialogicidade do conteúdo, que é um ponto fundamental, considerando a educação à distância, que é o uso de uma linguagem compreensível, estimulante, além de permitir a interatividade potencializadora de uma relação ativa entre o conteúdo e o cursista. Então, o que acontece? O conteúdo, ele precisa ser um material de fácil compreensão para o estudante. Eu sempre converso com professores que escrevem os conteúdos para que seja uma forma
como ele se estivesse falando diretamente com o aluno. Então, as orientações serem diretas, uma linguagem direta, isso faz o aluno se sentir como se o conteúdo estivesse conversando com ele, como se o professor estivesse conversando com ele. E isso apoia bastante nessa sensação de proximidade, né, com o conteúdo. Então, esse é um aspecto bem importante para um curso à distância. E isso também está atrelado à questão do design, né, que adentra também na questão dos ícones, essa linguagem mais direta. Diversidade de recursos avaliativos e também a diversidade de mídias. Vou falar desses dois juntos, porque isso é importante para que a gente contemple um número variado, né, de estilos de aprendizagem, de formas de estilos também de inteligências múltiplas, para que a gente tente contemplar os mais diferentes tipos de aprendizagem dos alunos. Então, e também para que não fique um conteúdo tão monótono. A gente precisa ter uma rotina, criar uma rotina de aprendizagem com os recursos, mas também não pode ser sempre o mesmo tipo de formato de atividade. Isso acaba se tornando cansativo. Vou dar um exemplo. Sempre tem um texto e um questionário, daí passa toda a disciplina, um texto e um questionário. Aí aquilo ali vai acabando se tornando maçante para o aluno, e aí, às vezes, a aprendizagem nem tão significativa, né? Então, essa variedade de recursos, de avaliativos, a gente utilizar a produção de artigos, produção de texto, aí produzir um vídeo, o aluno produzir diferentes recursos e a gente também proporcionar diferentes mídias, não ficar só apenas no textual, só na disponibilização de textos em PDF, por exemplo, mas também a gente colocar vídeos, colocar imagens, tentar utilizar gráficos para dar uma diversidade de mídias nos materiais. E outro ponto que é crucial para um conteúdo, né, para a organização de um material no curso à distância, é o feedback ao longo de todo o processo da disciplina. Então, o conteúdo, ele precisa ter um feedback, o estudante precisa ter esse feedback, não só nas atividades, mas até no próprio conteúdo, porque, assim, muitos conteúdos a gente tende a colocar algumas perguntas para reflexão e não colocar uma resposta porque a gente pensa assim, não, vou tratar isso em outro momento. Só que esse momento, às vezes, durante o curso, ele acaba se perdendo. Então, se tem algum texto, caso seja produzido algum texto específico para aquela disciplina, em que se coloca uma pergunta para reflexão, procurar colocar a resposta para aquela reflexão naquele próprio texto, porque senão pode acabar se perdendo, tá bem? Então, o feedback, ele é bem importante nesse contexto de curso à distância. Bom, e antes de eu adentrar para os formatos que a gente tem no site no nosso Moodle, eu queria indicar o Rotas, que tem bastante material bem importante, bem interessante, que vale a pena vocês darem uma olhada, que é o rio.cead.unb.br. Tem vários vídeos bem importantes, a gente sempre está passando para os professores. Eu, durante no ano passado e esse ano, ajudei bastante os professores com materiais desses que está no portal, então vale a pena vocês conferirem. Bom, vou interromper esse compartilhamento, só um instante, e vou compartilhar a outra tela aqui, com os formatos que a gente tem hoje no nosso Moodle. Compartilhar a tela aqui, só um instante, pessoal. Bom, então, hoje a gente tem aqui no Canvas, a gente tem 3 formatos. Esse aqui é um dos formatos mais tradicionais, que é o formato em tópicos, que, como eu disse lá no início, eles são sugestões, vocês podem optar por utilizá-los ou não. Só um instante, deixa eu ajeitar aqui, pronto. E aqui vocês podem editar todo o material. Aqui todos a gente já colocou as orientações para os docentes. Então, a orientação que vocês vão receber já aqui
do que precisa ter em cada um desses materiais, tá ok? Para os avisos para os estudantes, vocês seguem por aqui. Outras, aqui a gente colocou também o banco de soluções, que vocês têm acesso também a todas as soluções. Deixa eu dar só um overview geral aqui para vocês da página. Vou passar aqui um pouco mais devagar, perdão. Aqui no formato em tópicos, vocês têm o conteúdo numa forma mais sequencial. Como eu disse, ele é importante de acordo com o que foi previsto nos objetivos de cada uma das disciplinas, ok? E o outro formato que a gente tem aqui já organizado no Canvas, opa, baixou aqui, no Zoom, perdão, opa, foi aqui. Outro formato que a gente tem organizado aqui no Moodle é o formato em grid. Vou abrir o link dele aqui. Esse aqui. Esse é o formato em grid, que aí ele está com cada um dos tópicos aqui. Vocês podem observar que quando clicar aqui... Acho que eu vou parar aqui, porque essa parte toda já foi apresentada. Pode ser? Tudo bem com vocês? Sim. Então, ela vai apresentar ali os formatos. Eu vou disponibilizar esse vídeo dela para vocês, para complementar. Bom, aqui a gente deu, então, toda uma orientação para vocês da produção em si da disciplina. No próximo encontro, a gente fala da configuração do Moodle e de ferramentas de produção digital, produção de vídeo, produção de podcast, produção de imagens, tá? A gente vai tratar um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Mas é muito importante que nessa semana todos entrem. Quem não tiver acesso ao curso, entre em contato com a gente. Ao curso não, aquele ambiente lá de referências, entre em contato conosco para que nós possamos acrescentar ali, porque tem professores que não estão ali, mas a maioria eu acredito que já está. E falar para vocês acessarem esse documento de orientação, olhar tudo direitinho, pesquisar a disciplina template e produzir esse quadro de planejamento da disciplina. Se for necessário, nós podemos pedir aos professores que estão aqui, ao professor Marcos, ou os professores que já têm bastante experiência nessa parte de planejamento, para dar uma aula específica sobre planejamento para vocês. Porque, como eu disse, o nosso intuito aqui é mais apresentar para vocês os conteúdos do que a proposta de ensinar como fazer. Tá? Partindo do ponto que a gente acredita que a maioria de vocês já tá assim, saturado de aulas e de atividades nesse sentido. A gente percebe que os professores querem mais essa parte mais prática e ajuda aí na configuração das ferramentas, mas sem o planejamento a gente acaba tendo uma disciplina com vários pontos em declínio, né? Como é que a gente fala? Com vários buracos, eu não estou sabendo que outra palavra usar. É muito importante fazer esse planejamento aí. Eu vou abrir para vocês, quem quiser abrir a câmera, fazer perguntas. O Marcos está aí, o Marcos tem trabalhado bastante nessa parte aí de configuração, tem configurado disciplinas também. E a Roberta, que já trabalha conosco há bastante tempo, o Marino não está aqui, mas fiquem à vontade. Vamos conversar um pouquinho, ou... Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Professora Etienne, ficou alguma dúvida? Oi, Lívia. Não, só agradecer mesmo pela oportunidade de escutar, de aprender mais um pouco. E a gente vai fazer tudo o que tiver que fazer agora, durante a semana, para o próximo encontro, estarmos aqui novamente. Isso, as atividades lá, elas não são obrigatórias, a gente colocou lá sugestões, mas se vocês sentirem dificuldade ou quiserem conversar um pouco mais conosco, fiquem à vontade, tá bom? E se a gente sentir essa necessidade, a gente pode pedir sim, porque essa parte de planejamento nem todos os professores dominam. Então, se tiver alguém que queira se aprofundar nessa área, a gente pode preparar uma aula específica sobre isso, tá bom? Não é isso, Marcos? Sim, pode deixar que a gente pede help. Ok, pessoal, então, passar a fala aí para o Marcos para encerrar. Muito obrigada pela apresentação de todos vocês, pela participação de todos vocês. A gente vai colocar os vídeos, tanto a gravação dessa aula quanto da outra, até o final da semana, eu quero colocar lá no nosso ambiente, tá bom?
Marcos e Roberta para darem um tchau. Então, agradeço a todos e a todas que estiveram aqui conosco. O SEAD está sempre de portas abertas para que vocês possam usufruir de todo o material didático que nós utilizamos, que nós produzimos para vocês. E lembrem, como a professora Letícia disse, né, no nosso primeiro encontro, nós estamos aqui para padronizar nenhum tipo de método pedagógico. Estamos aqui simplesmente para demonstrar ferramentas, recursos que possam ajudar, facilitar e potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Nós acreditamos que juntos somos mais fortes e que a UNB, com a OAB, pode dar exemplo não só para o Distrito Federal, mas como para todo o Brasil. Contem conosco para isso. Juntos somos mais. Muito bem, Marcos. Roberta? Bom, eu acho que o Marcos falou aí a essência, né? Nós temos aí uma história, uma trajetória do que é a educação à distância na UNB, e apesar de a gente sempre ter algumas necessidades, né? A gente sempre quer alguma coisa a mais, eu posso dizer que a UNB é uma referência em educação à distância, pela equipe que trabalha, os professores, a equipe do SEAD, nós colaboradores, né, de certa forma externos, que vem construindo essa história. Nós temos materiais riquíssimos, né, que estamos à frente de muitas outras instituições, já produzimos muita coisa ao longo de todos esses anos, e tenho certeza que a gente tem muito ainda a avançar, muitas coisas a gente vai conseguir juntos, como o Marcos falou, juntos nós somos mais fortes sim, e nós... para que a gente continue mantendo, né, essa referência da educação à distância. Nós sabemos fazer uma educação à distância realmente diferenciada. Então, obrigada a todos. Professores, agradeço muito a presença de todos vocês e convido todos para participar na semana que vem. É isso, vamos tratar sobre o Moodle, aí a gente vai entender todos os plugins que tem ali no Moodle, a estrutura do Moodle hoje, o que vai ser feito aí de atualização, o que está sendo feito nesse sentido, que tem muita coisa acontecendo. O professor Marcelo Marota que está cuidando dessa parte lá no SEAD, ele é do SIC, né, está cuidando dessa parte da atualização do Moodle agora. Então, todas as novidades sobre Moodle vai ser na semana que vem. E também essas ferramentas aí de produção de conteúdo digital. Se alguém ainda, professor Vieira, você quer fazer alguma fala? Não. Ele entrou com a câmera e saiu. Não, é só agradecer, viu, Lívia e equipe aí, Roberto, Marcos, Etienne, pela parceria aí e pelo aprendizado, viu? Eu aprendi muito. Agora, eu acho que o grande desafio é tentar se apropriar pelo menos um pouquinho, né, de tudo isso, das várias possibilidades, né? Vocês são especialistas em EAD, eu apenas navego tentando aprender, mas é muito desafiador e muito encantador, né, o leque de possibilidades, e a gente pelo menos arranhar no bom sentido, alguma dessas possibilidades para interagir mais com os alunos. Tá? Muito obrigado pela dedicação aí da equipe. Eu que agradeço, professor. Professora Fabiana. Então, eu queria só pedir desculpas, eu não pude estar no primeiro encontro, porque eu estava em função também de coordenação de extensão do Instituto de Artes e várias coisas que acontecem na nossa vida hoje, né? Mas eu queria parabenizar vocês, porque eu entrei o ano passado na UNB, em 2020, bem no momento pandêmico. Em março, abril eu tomei posse, então, assim, entrei bem no momento, assim, em que a gente não sabia o que ia acontecer, né? No começo eu fiquei em Florianópolis, hoje eu já estou em Brasília desde janeiro. Porém, assim, o SEAD foi algo que abriu muito, né? Para dizer a verdade, eu nem conhecia muito da EAD, né? E da UAB especificamente. Lá no Sul, a gente não tem muito, né? A gente não escuta muito sobre. Eu trabalhava numa universidade estadual, né? Então lá a gente não falava muito, porque é totalmente presencial, é teatro. E aí, quando eu entrei na UNB, o SEAD, assim, os cursos que proporcionaram e todo esse aparato de ferramentas que veio a gente, eu utilizei nas disciplinas dentro do curso de teatro, de artes cênicas, fiz inclusive o design da disciplina, trabalho com teatro de formas animadas, né?
Então, eu parabenizo vocês por esse incrível trabalho de vocês e utilizar realmente, né, tudo isso, e eu acho que muita coisa vai ficar. Eu vou proporcionar isso aos meus alunos, porque faz parte, né, a parte digital também. Então, eu agradeço demais e vou continuar aí nos próximos dias, então, né, nas próximas semanas acompanhando também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, professora, e obrigada pela ajuda aqui, ó, uma coisinha simples, tá vendo? Comunidade ajuda, eu acho que é o coletivo mesmo que funciona, né? A gente não pode, mesmo estando cada um no seu espaço, existe esse coletivo aqui, né? Obrigada. Obrigada. Tem um professor com a mão levantada, não sei quem é, aqui. Sou eu, a professora Ruth. Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu não vou conseguir ligar a câmera, que eu tô com um problema. Eu tô com a minha internet muito estável, né? Mas, assim, eu só queria agradecer, né? Esse momento de vocês, esse encontro, porque ele é muito, assim, ele ajuda muito, né? E vocês sempre estão com novidades, né, e que nos ajudam na elaboração das disciplinas, tá? Então, é uma ótima iniciativa de vocês, eu parabenizo essa iniciativa maravilhosa e elaborar, né, formar esses encontros. Obrigada, professora, obrigada mesmo, viu? A gente... Aí eu queria ver com vocês, fazer um encontro, assim, mais voltado para o nosso curso da geografia. Isso, a gente pode fazer assim. A gente pode fazer assim, demanda isso por e-mail, professora, a gente organiza e vê qual é o assunto que vocês querem aprofundar, né? Eu senti necessidade, por exemplo, aqui durante de ter uma aula mais específica de planejamento. Eu acho que isso ia ajudar muito, porque eu vejo que é uma coisa que é uma lacuna que a gente tem aí. De repente, convidar aí, né, os professores que trabalham com isso para nos ajudar a montar essa aula. Mas a gente pode, sim. Sim. É que a gente não escutou essas últimas falas, professora, mas entre em contato comigo por e-mail, o meu é liviamelo@unb.br. Entre em contato comigo por e-mail, você tem meu e-mail, aí você me diz qual é a demanda de vocês para a gente se organizar para atender, tá bom? Tá bom, então. Então tá, Lívia, minha internet tá ruim mesmo, então eu vou no sinal. Então eu vou entrar em contato com você no seu e-mail e a gente vai conversando. Tá ótimo, tá ótimo. As questões de tutoria também, professores, a gente pode trabalhar isso também, né? Como é que a supervisão de tutores, se tiver também dúvida em relação a isso, é essencial fazer a supervisão dos tutores. Então, vale a pena, quem tiver com dificuldade nesse acesso, a interlocução com os tutores presenciais, também a gente pode conversar sobre esses temas também, junto com a equipe de tutoria, tá bom? É mais um tema que a gente pode também ajudá-los. Seria interessante, viu? Muito interessante. Aí tudo aí agora sim a gente precisa que os cursos, né, façam essa avaliação e demandem o que é necessário aí qual que é a questão específica daquele curso, que aí a gente direciona, mas, né, aqui é bem geral para vocês terem um cenário de tudo que nós temos hoje, tá bom? Obrigada, professores, pela participação de todos e a gente se encontra na semana que vem. Eu vou tentar colocar a gravação lá ainda essa semana, tá bom? No site do Moodle. Então, um abraço a todos. Um abraço para vocês também. Obrigada. Abraço, bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.